te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que pelo mistério da festa a festa de hoje, santificai vossa igreja inteira, em todos os povos e nações. Derramai por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo, e realizei agora, no coração dos que crê em vós, as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São João, capítulo 20, no versículo de 19 a 23. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada por medo dos judeus, as portas do lugar aonde os discípulos se encontravam, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoarem os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoarem os pecados, eles serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja, ela celebra a solenidade de Pentecoste. E nós vivemos, então, todo esse tempo quaresmal, esse tempo depois da Páscoa, todo esse espírito de conversão, todo esse espírito de encontro com Jesus. E Jesus aparecia para uns, aparecia para outros, uns acreditavam nas aparições, outros precisavam ver, e assim foi aquele caminho, mas todos foram fazendo uma experiência com o ressuscitado. Por isso, então, nós estamos celebrando hoje a vinda do Espírito 50 dias depois. Então, essas experiências que foram feitas, era também uma ação do Espírito Santo. O Espírito Santo estava agindo, sim, mas a realização mesmo, ele acontece, aqui em João fala que foi no domingo, né? No primeiro domingo, no primeiro dia da semana, que era o domingo. Para Lucas já relata que foi 50 dias depois.
Então, liturgicamente falando, nós estamos celebrando isso 50 dias depois. Então, esses 50 dias depois, esse tempo durante esses 50 dias, foi um tempo de experiência, de encontro, Jesus viveu no nosso meio, viveu no meio daquele povo. E ao viver no meio, quer dizer, Jesus entrava com as portas fechadas, mas entrou com as portas fechadas porque ele era ressuscitado, mas ele entrou e eles viram. Jesus falou, a paz esteja convosco. Quer dizer, Jesus estava onde? No meio deles, do lado deles, na frente deles, junto com eles. E aí, então, esse tempo foi esse tempo, né, de encontro, de presença, de toque. Olha aqui minha mão, olha aqui meu lado, né? Então Jesus comeu junto, mostrou sua humanidade, por isso ao subir ao céu, eles viram Jesus, porque existia ali uma natureza, um corpo, a matéria. E só que com a vinda de Jesus, né, até na ascensão que nós vimos domingo passado, né, aquele povo parece que ficou entristecido por ter perdido a presença de Jesus. E Jesus falou, eu preciso ir para que o Paráclito venha. Então ele ao ir, ele envia o Espírito. E esse Espírito, ele representa essa presença de Jesus. Essa presença que não é mais do lado, que não é mais na frente, mas que é dentro do coração. Então, amados, ao celebrar o Pentecoste, nós vamos celebrar essa vitória de Deus sobre a morte, a sua ressurreição, volta ao céu, envia o Espírito, porque lá no Antigo Testamento, como que o povo vivia? Eles tinham um Deus que era Pai. No Novo Testamento, tinha o Deus Pai e o Deus Filho. No Novo Testamento apareceu Jesus, o Deus Filho. Agora, nós temos o Espírito. Quer dizer, agora é tempo do Espírito. Por isso, então, Jesus, ele está dentro de nós. Não está mais do lado. Não dá mais para ver. Não dá mais para tocar. Mas dá para sentir. Então, esse Espírito, na verdade, ele está em nós. De que forma? Ele está em nós pelo batismo. Nós somos batizados, então nós temos o Espírito Santo. E se nós temos o Espírito Santo, então por que pedimos? Nós pedimos o Espírito, porque muitas vezes esse Espírito está dentro de nós, mas ele está dormindo. Então precisa se reunir. Eles estavam reunidos no cenáculo, quer dizer, lugar então de encontro, lugar de unidade. Por isso aqui fala na primeira leitura que eles falavam, eles ao receber o Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas, eles começaram a compreender. Não era mais a Torre de Babel que foi um falando de um jeito, outro falando de outro, ninguém se entendia, não. Era o Espírito da unidade que desce sobre a igreja, por isso formado a igreja. A igreja foi constituída no Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo. Então, a fala deles, eles falavam na linguagem que eles entendiam. E quer dizer, que linguagem é essa que a gente compreende, se não a linguagem do amor? Quando nós falamos a linguagem do amor, a linguagem da verdade, a linguagem que só o Espírito pode nos revelar, tanto que a palavra fala, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Quer dizer, então, Jesus ele é a cabeça disso tudo. E esse Espírito que habita em nós, quer dizer, é esse corpo. O pé é pé, não é mão. Mas não precisa ter divergência. O pé tem a sua utilidade, a mão também. Assim é o corpo, né? Com todos os membros. Qual é o membro mais importante do corpo? Todos os membros é importante. Qualquer tipo de membro faz falta. Então essa é o Pentecoste. O Pentecoste é a ação do Espírito.
Quantas pessoas, você pode ver ali no Atos dos Apóstolos, quanta conversão, quanta santidade, quanta entrega. Por quê? Porque eles tinham o Espírito Santo. Porque eles eram movidos pelo Espírito Santo. E a igreja até hoje, ela é movida pelo Espírito Santo. Nós estamos aqui falando do reino de Deus movido pelo Espírito Santo. Se não for pelo Espírito Santo, não tem sentido essas verdades. Só tem sentido porque é movido pelo Espírito. É esse Espírito que realiza, amados. É esse Espírito. Então, para isso, nós precisamos pedir o Espírito Santo. Nós precisamos buscar o Espírito Santo, deixar esse Espírito incendiar em nós e manter esse fogo do Espírito através de oração, através de entrega, através de sacrifício, através de oração, de viver os sacramentos, alimentando esse Espírito Santo que precisa mover dentro de nós. E aí então esse Deus, quando eu tenho o Espírito, eu tenho o próprio Deus trabalhando na minha vida. Por isso, ao terminar as missas que serão celebradas hoje, o que vai acontecer? Vai acontecer que aquela vela grandona que foi acendida no Sábado Santo e ficou em volta da mesa da palavra, todos esses 50 dias, agora ela vai ser apagada. Por que ela vai ser apagada? Ela vai ser apagada porque vai ser aquela vela do Ciro Pascal, ela representa Jesus ressuscitado, Jesus vivo, e agora essa vela vai ser apagada porque está aceso dentro de nós. Esse é o Espírito. Agora, se eu não tenho o Espírito, essa luz não está acesa dentro de mim, mas se eu recebo o Espírito Santo, essa luz está iluminada, Jesus está dentro de nós, não está mais do lado, não está mais na frente, não está mais no meio, está dentro de nós. Essa é a ação. Então, por isso, todo cristão deve dizer assim: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, que o Pentecoste possa acontecer na vida de cada um de nós. Amanhã, a igreja celebra Maria, Mãe da Igreja. Começamos então um tempo comum. O tempo aonde nós assumimos o Cristo vivo dentro de nós. É esse Espírito que precisamos vivenciar e receber nesse Pentecoste. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Só Deus não muda, a paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta.